Hello, pessoal do YouTube, arteiras, meninas, mulheres, rapazes, todo mundo, chega todo mundo aí para ver esse vídeo, porque finalmente eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem uma peça que eu vendo muito aqui no ateliê e que faz tempo que eu tô querendo vir aqui ensinar para vocês, que é o kit higiene. Eu chamo de kit higiene aqui no ateliê, mas tem gente que chama de porta-fraldas, de bolsinha de fraldas, tá tudo certo. É uma peça incrível para você fazer e incluir aí no portfólio do seu ateliê ou, de repente, montar o seu ateliê a partir dessa peça, porque é só você fazer, avisar as amigas das amigas, que vocês vão começar a ter muitas encomendas, porque essa peça é uma peça que vende muito, porque ela sim é muito útil. Eu fiz, usei com a minha filha, depois eu fiz, usei com o meu filho, eu já dei de presente para as amigas que também já me deram feedback que usaram muito, e é uma das peças que eu vendo muito. Então já perdi as contas de temas e cores e tecidos diferentes que a gente fez essa peça aqui no ateliê. Então aqui dentro é uma peça para você deixar na bolsa, para você sair de casa e carregar só, de repente, essa peça, porque aqui você vai colocar fralda, a pomada e aqui o lencinho umedecido. E você vai estar preparada para sair com o seu bebê. Antes da gente ir para o passo a passo dessa peça, que vocês vão ver que é bem gostoso de fazer, eu quero falar também, quase que dar uma dica para vocês incluírem aí no ateliê de vocês, não somente esta peça, mas o kit todo. Aqui eu vendo um kit que eu chamo de kit passeio, que contém 5 peças. Essa pecinha aqui faz parte do kit passeio, mais 2 saquinhos, um para roupa limpa e um para roupa suja, que é um saquinho impermeável, uma necessaire e o trocador portátil. Todas essas 5 peças a gente coloca tudo na bolsa do neném e tá preparada para ir para qualquer lugar. Eu usei esse kit muito com os meus 2 filhos, já dei de presente e super indico para as pessoas, inclusive, darem de presente. Todo mundo que vem aqui no ateliê e fala, quero dar um presente, o que você me indica? O kit passeio. Então são 5 peças que eu realmente aconselho e vendo muito. E você que tá vendo esse vídeo e trabalha com costura ou gostaria de começar a trabalhar com costura, vou te dar uma dica aqui. Temos o curso de costura criativa para iniciantes disponível no link abaixo aqui da descrição desse vídeo, e lá você aprende 3 dessas 5 peças do kit, os 2 saquinhos mais a necessaire. E eu estou te ensinando gratuitamente esta peça campeã de venda. Semana que vem fica ligadinha aqui no canal, porque eu vou ensinar também o trocador e você pode concluir as 5 peças e vender também o kit passeio aí no seu ateliê. Super dica para você vender bastante, colocar dinheiro no bolso. Agora bora lá pro passo a passo dessa peça. Vamos lá então, a lista de todo o material e das medidas vai estar na descrição desse vídeo, mas eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? Eu peguei uma régua pra gente fazer a marcação de uma tela C com uma caneta fantasminha, daquelas que apaga. Cortei aqui 4 tirinhas do meu tecido principal. Aqui você vai fazer a composição da maneira que você quiser, mas eu quero mostrar pra vocês que eu peguei o tecido principal e fiz 4 tirinhas. Usei o tecido branco para a parte interna, onde vai ficar os bolsos. Usei esse tecido, que ele é um azul bem clarinho, tá vendo que combina aqui com o fundo do estampado, para fazer a parte interna. E esse é o meu tecido principal, tá? A parte de fora da peça. Também vamos precisar de 2 pedaços de entretela. Essa entretela que eu tô usando aqui, eu não sei exatamente a gramatura dela, mas ela é média, tá? Ela não é nem das mais fininhas e nem daquela super rígida, tá? Então, 2 medidas de entretela e manta acrílica, um pedaço grande na mesma medida do tecido principal. Aqui no Canadá, eu não encontro um material equivalente à manta R1 ou a R2 que a gente tem no Brasil, que é muito boa, por sinal. Aqui eu encontro um produto que eu me adaptei, que é um produto bem fininho, mas ele é rígido, né? Ele não amassa tanto, que chama, olha só, Extra Firm Stabilizer, da marca Pellon.
e o número de referência é 926, tá? Então, esse aqui é o material que eu uso sempre que eu preciso fazer nécessaire, bolsa, pra estruturar a minha peça, tá? Esqueci de falar que a gente também vai precisar de um zíper na medida de 30 centímetros com cursor e 2 tirinhas de elástico de 7 centímetros. Primeiro passo, que a gente vai pegar a nossa manta e vamos posicionar aqui o nosso tecido principal. Eu já falo aqui pra vocês que é o seguinte, o meu tecido principal eu escolhi fazer a minha peça todo nesse tecido do caju, tá? Mas você pode escolher fazer a bordinha da sua peça numa outra cor. Se você optar por isso, você aqui em vez de cortar 52 centímetros, você vai cortar 42 centímetros do tecido principal, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim. E aí, você vai cortar uma tira de 10 centímetros do outro tecido que você quer. Imagina que seja esse, tá? Suponhamos. Aí você vai fazer uma união aqui na máquina. Antes de colar na manta acrílica, você vai fazer uma união aqui na máquina com uma costura reta, simples, unindo o tecido da borda com o seu tecido principal, tá? E aí, depois que você fez e finalizou a parte de fora, você vai esticar na manta e ir para a parte do matelassé, que é a parte que eu vou mostrar agora. Estiquei aqui, o meu tecido já tá passadinho. Se a sua manta for com colinha, você pode passar no ferro. E aqui eu também já vou fazer o matelassé. Você pode escolher fazer um matelassé como eu vou fazer, somente com linhas. Na verdade, não é bem um matelassé, né? É só linhas na diagonais, eu não cruzo, então não é exatamente um matelassé. Você pode fazer o matelassé, que são aqueles losangos bem certinhos, ou você pode fazer também um quilting livre, com o pé calcador de quilting, que você vai fazendo vários desenhos, assim, totalmente livre, que também fica muito, muito legal. Risquei, eu vou fazer dessa maneira, tá? Que é como eu faço aqui no ateliê, mas mais uma vez, você pode fazer agora os riscos na outra diagonal fazendo losango, ou como você desejar, tá bom? Uma dica aqui é, caso você não tenha essa caneta fantasminha que apague, você pode fazer desse lado aqui da manta, tá? E aí você vai costurar em cima da sua marcação aqui. A única diferença é que a sua linha da bobina tem que ser a cor que você quer que apareça aqui. Feita essa etapa, a gente pode reservar essa parte aqui e colocar já essa medida aqui, dobra ao meio. Eu já risquei aqui no ferro de passar. E aí você pega a entretela, a linha bem aqui, e abraça aqui esse tecido. Se ficar sobra, tá aqui a sobra da entretela. E aí aqui você já vai pegar as duas das suas tirinhas. Se atente aqui, caso o seu desenho tenha lado, né, e posição certa. Então aqui eu não acho que tem um grande problema se o caju ficar para baixo, mas se você quiser, né, se você tiver estampas que realmente tem uma direção, você precisa se atentar aqui para você colocar as tirinhas aqui na posição que você quer, tá? E alfineta aqui, bem na beiradinha. Aqui eu tô alfinetando tudo, ó, tem tecido atrás, a entretela no meio, tecido e mais as tirinhas. Agora, sobrou essas duas peças aqui, né, esses dois cortes. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aquela nossa outra entretela, e aí aqui a gente vai colocar um e o outro por cima. Esse aqui, você vai dobrar ao meio.
Vai fazer uma marcação aqui. E vai dobrar ao meio também na vertical. Vai achar aqui o centro da sua peça formando uma cruz. E aí você alinha com as outras peças aqui embaixo. E aqui esse meio é importante para você pegar o seu molde. Aqui você vai ter o molde dessa peça, tá? Que tá aqui o quadradinho, você vai dobrar assim ao meio, ó, igual eu tô fazendo. Abrir, dobrar também aqui na vertical, mesma coisa que a gente fez aqui, porque aqui a gente vai ter o meio da peça e vai alinhar aqui ao meio da sua peça. Fazendo isso, você pode riscar com uma caneta fantasminha também. E aí você alfineta. Esse aqui a gente vai reservar. E vamos lá para a máquina com essas 3 peças aqui. E na máquina, então, eu tô usando a linha branca, tá? Porque é uma linha que eu acho que combina aqui e também facilita para mim nessa parte aqui interna, tá? Então, eu vou usar branco para tudo, mas se você precisar, você vai trocando a linha conforme aqui a cor dos seus tecidos, tá? Então, vou começar aqui, vou passar uma costura exatamente em cima da marcação que eu fiz, tá? Aqui nas curvinhas, vai com cuidado, porque aqui precisa ficar bem redondinho. Não precisa começar com retrocesso, porque a gente vai fazer uma volta e aí os nossos últimos pontinhos vão encontrar com os primeiros. Aqui na curvinha, ó, vê que eu dou uns 3 pontinhos com uma velocidade baixa, controlando com o meu pé e vou virando, ó, levanto aqui o pé calcador e vou virando a peça. Na parte reta eu consigo acelerar um pouquinho. Aqui eu reservo e faço aqui alinhando o pé calcador da minha máquina com a margem aqui do meu tecido e começo e termino com o retrocesso. Aqui eu já vou até fazer o pesponto, porque eu vou usar o branco também, tá? Mas aqui, se esse tecido fosse de uma outra cor, que não fosse a linha branca, eu teria que mudar a linha, tá? Então, e faço como um viés. Dobro pra dentro e dobro novamente. Assim. Ele forma um viés e encontra aqui com a linha que eu fiz. E aí, aqui você pode colocar alfinete ou esses grampinhos aqui. Aqui, esses meus 2 tecidos são da mesma cor, então não tem muito o lado certo. Então, para fazer o pesponto, eu aumento o ponto para 3,5 e começo aqui, então, fazendo bem na beiradinha. Então, a gente reserva essas 2 partes. Agora, a gente faz uma tela C. Eu gosto de virar e passar uma costurinha bem na beiradinha aqui da manta, em toda a volta da peça, antes de começar uma tela C. Isso vai dar mais estabilidade no tecido. Agora sim, eu venho passando uma costura em cima da nossa marcação. Ok, finalizei, então, aqui uma tela C. Não tá dando pra ver a linha direitinho, mas olha, branquinha. Depois a gente apaga essa linha com o ferro, tira agora todos os alfinetes. E aí, a gente vai lá na mesa pro próximo passo. De volta aqui na mesa, então essa parte aqui a gente pode reservar. Essa parte aqui
a gente corta esse meio aqui. Então, tiramos os alfinetes e dobramos aqui ao meio. E você pode dar um picote aqui. E aí, corta aqui, deixando uma margem pequenininha, meio centímetro, um pouquinho menos até. E aí, você dá uns piquezinhos com a tesoura. Cuidado para não cortar a linha que você acabou de costurar, mas aqui nas curvinhas é importante você dar esses piques para a costura conseguir se assentar bem. Pegar o tecido de cima e colocar ele aqui no buraco, olha só, e jogar ele lá para trás. E aí aqui você pega e vai abrindo aqui a costura, ó. Assentando bem aqui primeiro com o seu dedo, e aí depois a gente vai passar no ferro, porque essa costura aqui tem que ficar bem certinho. Aqui, ó, ele fica um pouco enrugadinho, mas esse lado, ó, ele fica certinho, tá? Então, esse aqui vai ser o lado direito da peça, tá? E esse aqui vai ficar pra dentro da peça, que a gente não vai ficar à mostra, tá? E a gente vai passar um pesponto aqui depois lá na máquina para prender bem essa costura, ou aqui eu gosto de brincar com os pontinhos decorativos da máquina também. Por enquanto a gente pode reservar e vamos refilar essa peça aqui. Então agora você pega uma base de corte, ou você pode riscar com uma régua e uma caneta e recortar com a tesoura, se você não tiver a base de corte e o cortador circular, tá? Alinho aqui já tá retinho, então eu pego, alinho aqui nessa linha e refilo esse outro lado aqui. Essa refilada, eu vou aproveitar que o ferro já vou passar. Não façam isso de passar em cima da sua tábua, tá? Porque pode entortar. Agora vocês vão pegar o molde de vocês aqui da aba, que basicamente é este cantinho aqui. Eu sempre marco com esse carretel aqui, mas vocês vão ter direitinho o molde para vocês colocarem aqui, tá? E aí vocês podem cortar. Lembrando de cortar, caso você tenha dois tecidos, lembra de cortar no tecido da parte da aba, tá? Essa marcaçãozinha aqui, essa curvinha, ela vai ficar na aba da nossa peça. Então, lá na máquina agora, a gente vai prender a nossa etiqueta. Vamos fazer também o pesponto daqui e vamos colocar o zíper também, porque o zíper vai ficar aqui, ó, nessa peça, tá? Então, a gente vai pegar uma das tiras, que sobraram duas tirinhas, a gente vai pegar uma das tiras, presta atenção em relação à posição da sua estampa, e aqui você não vai colocar direito com direito, como a gente fez na outra peça, a gente vai deixar o direito pra cima, e vamos colocar aqui o dentinho do zíper pra baixo, tá? Aqui na máquina, então, eu coloquei a linha azul, bebê, e eu vou fazer esse pontinho aqui, ó. Vou usar esse pontinho número 27. Aqui eu alinho o pé calcador com a minha parte aqui de dentro do tecido.
E aqui, quando você tá trabalhando com pontos decorativos da máquina, você tem que ir com paciência, não pode puxar o tecido, tá? Você só vai alinhando para manter aqui a margem que você precisa. Ó, eu tô girando ele aos poucos. Eu vi aqui que o pontinho acabou, aí eu vou virar aqui, que tem uma curvinha. Mas é importante você não puxar e tentar manter a velocidade no pedal sempre a mesma. Olha só como ficou. Que delicadinho que fica, eu adoro esse pontinho. Pra fazer fraldinha, pra fazer esses detalhes assim, quando o tecido é liso, olha, ele fica muito bonitinho. Voltei então pra linha branca, vamos colocar aqui no ponto 1, só pra prender aqui a etiquetinha. Agora a gente vai trocar o pé calcador da máquina pra esse aqui, que é o de zíper, pra gente prender o nosso zíper. Então, pegamos aqui a nossa peça. Se você estiver trabalhando com tecido estampado, certifica de que o tecido tá virado, né? Se ele tem uma estampa com posição, a posição tem que estar para baixo, tá? A posição tem que estar virado para você. Então, se tiver bichinhos aqui, ele tem que estar em pé para você. E aí, posiciona aqui sua faixinha e o dentinho do zíper aqui para baixo, sobre o tecido estampado. Começa e termina com um retrocesso. Nosso zíper ficou assim. Aqui nessa beiradinha, eu vou passar uma overlock, que eu tenho a máquina, para depois a gente virar aqui e fazer o pesponto da nossa faixinha. Se você não tem a máquina de overlock, passa um zigue-zague aqui, só para garantir que esse tecido não fique desfiando. Passei, então, olha só que bonitinho que fica o overlock aqui. Agora, a gente vai, então, virar aqui a nossa peça, ó, desse jeito. Vamos puxar o zíper todo aqui pra fora. E aí, vamos fazer aquela dobradura, né? Aqui, ó, a nossa faixinha tá solta. Ó. Então, a gente vai dobrar ao meio e dobrar novamente. Eu vou trocar aqui o pé calcador. Volta. Vou aumentar aqui o pontinho de novo para pesponto. Quando eu tiver aqui, ó, tudo retinho, aí você faz o pesponto bem aqui na beiradinha. E aí eu gosto de fazer dos dois lados para prender bem o zíper. Vou mostrar para vocês. Quando chega aqui, eu levanto o pé da máquina, giro a peça, faço uns 3 pontinhos e viro pra mim de novo a peça. E aí, eu vou passar o pesponto do outro lado também. Olha só, ele fica assim. Ok, então, vamos reservar essa parte aqui da frente. Vamos pegar essas duas partes aqui, tá? Essas linhas aqui. E lembra aquele outro nosso tecido? Aqui, esse tecido aqui, ele tá numa entretela, tá? Uma entretela bem fininha, que vai prender aqui o elástico, tá? E aí eu gosto que o elástico fique preso em alguma outra coisa, tá? Então, na verdade, é mais pelo elástico que eu coloco aqui o tecido nessa entretela. E essa parte aqui, você vai alinhar aqui. E aí, esse outro lado, a gente vai também colocar um detalhezinho aqui com aquela fitinha que sobrou. Então, aí aqui, você vai colocar direito com direito, né? A gente vai lá pra máquina e vamos levar os elásticos junto e essa
partezinha aqui junto. E lá eu vou mostrar como que a gente vai finalizar aqui. Troquei, então, de novo o nosso pé calcador para o zíper. E vou passar aqui, então, uma costura prendendo a nossa outra parte do zíper. Já posso trocar de novo aqui. Toda hora a gente fica trocando o pé calcador aqui da máquina. Porque aqui ele ficou assim, ó. Nosso zíper já tá preso. Agora a gente vai fazer a dobradura de novo. Dobra ao meio. E novamente. Desse jeitinho, a gente vai passar, então, o pesponto aqui. Como eu tinha passado 2 costuras aqui desse lado, aqui eu também segui o mesmo padrão e coloquei 2 costurinhas. Vou colocar o cursor de cima para baixo. Se você tiver dificuldade para colocar o cursor, eu sugiro que você veja o vídeo que tá aparecendo aqui. Vou deixar também na descrição desse vídeo aqui para você assistir depois, que é um vídeo com uma dica muito legal para você colocar o cursor com um garfo. Colocando o cursor, pode deixar ele aqui no meio, tá? Com as 2 partes fechadinhas. Agora, aqui na máquina ainda, vou pegar aquela outra parte e vamos posicionar ao lado aqui, deixando uma aberturinha aqui de 2 dedos, mais um pouquinho, tá vendo? Então, aqui ficam os 2 dedos pra gente colocar o elástico e mais uns 8 centímetros que tem que sobrar aqui desse lado, tá? A gente vai alfinetar. E aqui, eu gosto de dobrar ao meio a nossa peça, vincar aqui pra achar o meio. E aí, aqui, ó, eu tenho o vinco do meio. E aí, eu vou vir com as minhas 2 tirinhas de elástico de 7 centímetros pra prender aqui. Vou mostrar aqui na máquina pra vocês. E a outra coisa que eu vou fazer vai ser uma outra costura aqui em cima do pesponto que eu já tinha feito. É a primeira coisa que eu vou fazer. Se você não quiser, de repente, passar em cima do pesponto que você já tinha feito, porque fica um pontinho mais grosso, né? Você pode passar aqui, ó. Poderia ter passado aqui branquinho, porque ele também fica bem discreto. A questão é que aqui, de algum jeito, você tem que prender essa parte, porque o nosso bolso vai ficar aberto somente desse lado, tá? E aí, agora aqui, vou pegar as nossas tiras de elástico e vamos prender assim. Tenho aqui a marcação do meu meio, ó, tá bem discreto, mas dá pra vocês verem, né? Aqui o meu meio. E aí, vai no olho mesmo, tá? Não tem uma marcação certinha. Eu dobro a pontinha do elástico pra dentro, ó, em torno de 1 centímetro. E posiciono ela um dedinho acima da marcação do meio. Bem alinhado com a abertura desse bolsão. Eu passo uma costura em cima do elástico nessa dobradura que eu fiz de 1 centímetro. E aí, eu faço aqui alguns retrocessos, ó. 1, 2, 3. 3 retrocessos. Levanto aqui a agulha e o pé. E aí, eu faço a mesma coisa, alinhando aqui o outro pedacinho do elástico. E eu nem corto a linha, olha, já trago aqui e faço os 3 retrocessos aqui embaixo também. Levanto o pé da máquina, e aí eu giro a minha peça e faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, aqui, o elástico, ele vai dar uma leve dobradinha, ó. E aqui é importante você deixar ele alinhado.
e repito nessa última parte aqui. Corta então todas as linhas. E aí, esse vai ser o resultado, olha só. Aqui na máquina, vou mostrar pra vocês, então, a próxima etapa é a gente pegar a nossa frente da peça e aí colocar aqui direito com direito, tá? E aí, a gente alinha bem retinho o lado esquerdo aqui e também aqui o lado direito. E alfineta. Aqui eu não me preocupo em refilar a parte aqui de baixo que a gente fez, porque eu me baseio agora para fazer a próxima costura com essa parte de cima que a gente refilou e que tá bem retinha, bem certinha. Então, a gente vai fazer agora uma costura fechando a nossa peça. A abertura eu deixo nessa parte aqui, tá? Do lado esquerdo, e você pode deixar uma abertura grande, tá? De pelo menos uns 15 centímetros. Então, eu começo aqui, faço toda a volta e termino aqui com o retrocesso. E estamos quase terminando a nossa peça. Agora a gente corta aqui os cantinhos, olha, bem próximo da costura, para evitar acúmulo de costura aqui. E corta aqui todo o excesso. E pela essa abertura a gente desvira a nossa peça. Você pode usar uma ferramenta, esse aqui é um desvira boneca, para desvirar bem aqui os cantinhos. E agora, como um passe de mágica, a gente passa a nossa peça. Eu começo então com esse ponto por aqui. Eu gosto de passar essa última costurinha bem na beiradinha. Eu não deixo uma margem muito grande, apesar de eu gostar da margem grande, achar bonito. Eu faço ela mais na beiradinha por conta dessa abertura aqui, porque essa própria costura do pesponto fecha a nossa peça. Se você deixar uma margem maior, né, um pesponto com uma margem maior, você vai ter que fechar aqui depois com um pontinho invisível. E é isso, espero que você tenha gostado desse passo a passo, que você faça essa peça, que você inclua no seu portfólio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui e também deixe um comentário, é sempre bom a gente saber a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo, beijo!